Voz produtiva ou na voz? Olha, eu acho que eu vou falar na voz também. Oba! O professor estabeleceu esse precedente. Eu vou falar na voz também. Eu também me sinto mais confortável falando sem microfone, falando assim, falando só na voz. Eu fico até um pouco tímido, né, para falar nessa mesa, essa mesa de peso aqui. Um é meu anfitrião, tem um professor, um representante diplomático e um ministro. Eu sou apenas um jornalista, né? Sou um jornalista de um meio independente. Agradeço o convite de todos, agradeço o espaço e agradeço as referências também que você fez na revista Ópera já na sua fala. Bom, meu nome é André Ortega, eu sou jornalista da revista Ópera, como foi apresentado. E a gente tem uma proposta de jornalismo, a gente é um meio pequeno, mas a gente tem uma proposta especial de jornalismo, que é de jornalismo contra-hegemônico. O conceito, uma palavra difícil, contra-hegemônico, mas é necessário a gente trazer esse conceito, que a gente pensou ali no meio do caminho. Tem aquele pensador italiano, o marxista italiano, Antonio Gramsci, que pensou o conceito de hegemonia para falar sobre dominação. Que a dominação política, ela não se realiza somente através do monopólio da força armada do Estado. Ela não se realiza somente através da violência, através da repressão, através da polícia. O domínio, ele tem uma dimensão que é ideológica, uma dimensão que é do campo das ideias. O conceito de hegemonia também tem uma definição que antecede a desse pensador italiano, antecede esse conceito, que é uma definição das relações internacionais, que é uma definição, a ideia de que uma potência, de que um país poderoso se coloca na condição de hegemônico quando ele consegue dobrar os acontecimentos de um determinado sistema internacional, quando ele consegue liderar outras unidades políticas ou consegue impor a sua vontade a outras unidades políticas. O país hegemônico é aquele que consegue ter força no campo internacional. Existe também um outro conceito de hegemonia que é posterior a esse do pensador italiano, que é uma reunião desse conceito de hegemonia do Gramsci, essa ideia de hegemonia cultural, essa ideia de dominação que se dá através da ideologia, através do que as pessoas falam e pensam, unida com esse conceito das relações internacionais, que é uma escola de relações internacionais que pensou em hegemonia cultural, em hegemonia das ideias dentro desse campo das relações internacionais. Desde que a gente fala de globalização, quando começaram a falar muito de globalização na mídia, na academia, quando essas transformações na ordem internacional e na mídia, na forma como a gente consome informação, mudaram, já é um processo que vem desde a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente desde os anos 80 para cá, falou-se até da criação de uma sociedade civil global. E se existe uma sociedade civil global e existe uma produção de comunicação global, existe uma mídia internacional que o brasileiro consome, chega a coisa que é produzida na mídia internacional agora direto no nosso WhatsApp, a gente recebe no nosso telefone, nesse aparelhinho que a gente carrega no bolso para lá e para cá. Então, dá para se discutir hegemonia ideológica, esse exercício do poder no campo internacional, também através das ideias, através da produção de discursos dentro da mídia, através da formação de uma determinada mídia internacional. Então a revista Ópera, agora ela está com 7 anos, quando nós começamos a nos afirmar mais nesse campo da mídia independente, eu creio que ele mencionou que eu fui correspondente na Guerra Civil da Ucrânia, que é uma guerra civil com dimensão internacional, que teve uma intervenção americana, com apoio americano, ocorreu um golpe de Estado na Ucrânia, que causou a fratura daquele país, que colocou um governo de extrema-direita naquele país, e o que culminou numa guerra civil, já que o leste daquele país não aceitou o governo golpista, o governo de extrema-direita, que era um governo preconceituoso, racista, que reproduzia preconceitos sobre aquela região. Um conflito que ao mesmo tempo tem um sentido ali na Ucrânia muito nacional, muito local, mas também tem um sentido internacional, um conflito entre Rússia e entre Estados Unidos.
A gente percebeu que dentro da mídia brasileira, na mídia corporativa, na grande mídia, fala-se pouco, relativamente, perto dos acontecimentos, fala-se pouco da questão internacional. Isso dificulta para se pensar em política brasileira quando a gente não tem uma orientação, uma noção dos acontecimentos sobre a política internacional. A gente também percebeu que mesmo dentro da esquerda brasileira, de um movimento político que se propõe mais questionador, se propõe reformista ou até revolucionário, ainda faltava também esse interesse ou essa busca por informação jornalística de qualidade dentro do campo internacional. Um exemplo disso, a gente conhece, muita gente aqui conhece, pessoas que vão ter como referência de informação central aquilo que é produzido nos países centrais, produzido no primeiro mundo, produzido pela BBC, produzido pela CNN, que agora vem para o Brasil, inclusive, tem a sua própria filial aqui, né? Aparentemente com o patrocínio do Edir Macedo, né? O filho dele está envolvido nisso. Enfim. Então, essa situação foi a que motivou a revista Ópera a se especializar, a buscar, a pesquisar, buscar fazer um trabalho jornalístico em cima dessa questão internacional. Porque dentro desse plano internacional se produz um discurso hegemônico, um discurso sobre, não só sobre política externa, mas sobre a política no Brasil. Quando se fala, por exemplo, da China na mídia brasileira, quando a Globo faz uma matéria sobre a China, eles não estão só falando sobre a China, eles estão falando sobre o Brasil. Eles estão falando sobre o que eles querem para o Brasil. Então, a questão internacional é um campo de pautas, um campo de colocação de pensamentos políticos para o pensamento, para a nossa política brasileira, projetos para a política brasileira, a partir, por exemplo, de uma retratação negativa da China. Como nós vimos ocorrer nos últimos anos, nós vimos ocorrer dentro da corrida eleitoral, em que algumas pessoas muito mal intencionadas atacavam a China, inclusive em campanhas no WhatsApp, para tentar fazer um tipo de agitação em torno do seu próprio projeto político. Essa visão, boa parte da minha fala que eu preparei, o Luan cobriu bastante, inclusive usou a referência da revista Ópera, felizmente. Só que essa visão, esse problema, esse afastamento que ele mencionou, que a gente tem em relação à China, ele é justamente essa visão hegemônica. A gente naturaliza certas coisas, ao passo que a gente afasta e tira a naturalidade de outras. A gente fala, por exemplo, para a gente os Estados Unidos é normal. Os Estados Unidos são quase como nossos irmãos. A gente está tão acostumado a ver filme americano, a consumir notícia americana, a discutir a política americana, a ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, que para a gente é normal. Agora a China, ela é retratada como distante. Ela não é retratada como um país que tem condições semelhantes a nós. Ela é retratada de uma maneira, às vezes, até exótica. Isso é a construção do discurso político também. Até mencionaram aquele momento que o senhor Lia aqui falou, né, sobre os chineses trabalharem mais e receberem menos. A gente faz a mesma coisa no Brasil, é verdade. No entanto, qual é a dimensão coletiva dessa produção? O que o brasileiro trabalhou tanto, o que ele conseguiu até hoje? Eu acho que esse tipo de comparação é válida porque ela já foi feita por um grande pensador, um grande filósofo do terceiro mundo, chamado Samir Amin, que ele pensou nas relações internacionais também, pensou nos povos, maneiras dos povos se livrarem da dominação econômica, e ele olhou para a China e comparou para o Brasil em um livro dele sobre multipolaridade, e falou assim: a China, se você for pensar a proporção de população e terra arável, é um país pobre com pessoas muito ricas. O Brasil, pelo contrário, é um país muito rico com pessoas muito pobres. Exatamente, 7% de terra arável, para o que era agora é mais de um sétimo da população mundial.
Então, da onde veio esse problema, essa questão com a China? Será que é só nossa distância geográfica? Ou será que é justamente a produção desse discurso político? O que aconteceu na China em 1949? O que está sendo comemorado aqui agora? O que foi essa Revolução Nacional, que foi também tão exposta pelo professor, foi colocada aí pelo Luan, descrita? Essa Revolução mostrou que naquele teatro histórico, naquele momento da história chinesa, o Partido Comunista da China, ele assumiu uma linha correta para se afirmar um projeto, um processo de construção nacional, de afirmação de uma nação chinesa dentro do mundo. Depois da China ter passado por mais de 150 anos de humilhação colonial, era um projeto que implicava em superar relações de feudalismo dentro do seu próprio país, um país que era dividido por senhores da guerra que tinham apoio de potências estrangeiras, que disputavam o apoio dessas potências estrangeiras, disputavam o favor da França, o favor da Alemanha, o favor dos Estados Unidos, disputavam esse apoio. E o Partido Comunista, quando ele triunfa em 1949, junto com outros partidos que eram aliados, eram dirigidos pelo Partido Comunista como o partido mais forte, eles conseguiram realizar um projeto que unificasse a China para superar essas condições de dominação, essas condições de por que a pessoa vivia até 35 anos de idade e passou a viver até 65, se não por um sistema de dominação feudal em que o camponês era super explorado, era super humilhado, o que foi substituído por um projeto de desenvolvimento. E esse projeto de desenvolvimento só começou graças a esse momento dessa independência política, graças a essa postura política em que a China assume uma postura de independente e uma postura de independência que mantém até hoje. Porque em 1949, no discurso da fundação da República Popular, o Mao Tse-tung ele falou uma frase muito forte, que eu me recordo, que é: a China foi humilhada por muitos anos, a China agora se levantou e ela nunca mais vai ficar de joelhos. Quando a gente lê certas produções da chamada mídia corporativa ocidental, da grande mídia da Inglaterra, e certos analistas dos Estados Unidos, certos analistas da Europa também, e alguns analistas brasileiros que querem repetir o que falam no primeiro mundo, né? A gente vê que existem ainda interesses, existem posturas que querem humilhar a China novamente, querem colocar a China de joelhos novamente. Nós vemos pessoas ligadas, por exemplo, àquele Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é chamado de Secretaria de Estado. Parece uma coisa pequena, né? Mas só que é uma das maiores coisas, um dos ministérios mais poderosos ali dos Estados Unidos. Existem pessoas intelectuais que são ligados a esse Ministério de Estado da potência norte-americana, que dizem que a China deveria ser dividida. São pessoas que têm posições, o Lee falou, por exemplo, não, porque criticam, falando de democracia, que não há democracia. Não contentes em dizer que o sistema político, medir o sistema político da China a partir de um sistema democrático liberal do Ocidente, da Inglaterra e dos Estados Unidos, eles ainda querem dizer que a China não é digna da sua própria unidade nacional. Ora, você tem forças políticas que eles querem estimular, que são forças separatistas. Sendo que o projeto nacional da China, esse que triunfou em 1949, era um projeto que foi pensado já desde 1910 pelos grandes intelectuais chineses, pelos grandes líderes políticos chineses, que não eram só comunistas, como Sun Yat-sen. Foi pensado para todos os povos da China, como um processo de unificação em uma nação. E um país em que as pessoas são cidadãs, em que as pessoas fazem parte da história do mundo.
não é um nacionalismo estrito, mas sim um nacionalismo que contemplava todos os povos que existem ali na China. Quando você vai na China, você encontra editoras, publicações, informações diversas sobre a diversidade de povos que existem lá e que possuem seus sistemas de representação, possuem as suas línguas, foram reconhecidas justamente em 1949 pela República Popular da China. E agora, o que aconteceria? Nós somos brasileiros, né? Por que nós temos que nos preocupar, então? O que aconteceria, para não falar de cooperação Brasil-China, mas para falar sobre a questão chinesa em primeiro lugar? A importância desse projeto, dos chineses estarem de pé agora, como um único país, como um grande país. O que aconteceria se o país se dividisse, se a China se dividisse? Quais seriam os efeitos internacionais, além do desastre que isso seria para a nação chinesa e para o povo da China? Porque não só comprometeria o desenvolvimento, mas nós já vimos, eu não vou chegar nesse, do que a gente já viu, eu vou chegar depois, mas eu já estou colocando os carros na frente dos bois, né? Do plano internacional, o significado disso seria um triunfo da unipolaridade. Seria o triunfo de um mundo dominado pelos Estados Unidos de uma maneira que até agora a gente não conhece. Se os Estados Unidos agora estão em decadência, estão assumindo uma política externa até mais agressiva de certa forma, isso também é uma discussão um pouco complicada, mas com uma posição decadente, um pouco menos forte no campo internacional, se a China se desmancha, como alguns desejam, como alguns políticos do Ocidente gostariam, os Estados Unidos voltariam a ser uma potência totalmente hegemônica. Justamente, a palavra hegemonia aparecendo novamente. E essa hegemonia seria também de efeitos catastróficos para nós da América do Sul. Porque agora, alguns desses jornalistas e intelectuais que são ligados aos Estados Unidos querem dizer que a aproximação chinesa, que é uma aproximação tão amigável com o nosso continente, ela não seria bem-vinda. Como se os Estados Unidos pudessem decidir isso pela América do Sul? Sendo que nunca nós tivemos, com a existência da China, nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande do ponto de vista de cooperação internacional, do ponto de vista de afirmar a nossa independência ao lado de um outro país de terceiro mundo, que também está em processo de desenvolvimento. Nós temos uma opção que seja, se for para falar em termos liberais, em termos de mercado, os chineses estão aí dispostos a fazer negócios, a cooperar, a fazer contratos. E pelo jeito os Estados Unidos não querem sequer competição, que eles se dizem defensores. No plano da política internacional, até agora, os chineses se demonstraram super dispostos à cooperação, pessoas que são amantes da paz, são um povo que, nos seus tratos internacionais, respeitam a lei dos países, respeitam os sistemas políticos e as concepções de economia dos países com quem eles negociam. Diferente dos Estados Unidos e dos países ocidentais que tentam impor um pacote de reformas econômicas, tentam impor uma concepção de estrutura, por exemplo, o neoliberalismo fiscal, aos países com quem eles querem fechar os seus acordos bilaterais ou fazer tentativas como aquela da ALCA, uma aliança de comércio aberto em toda a América Latina. Felizmente, a existência da China como um ator internacional, eles não ganham só pela própria independência, mas o Brasil também ganha com a independência dos chineses. Acho que eu já vou encaminhar o encerramento aqui, mas sobre o que poderia acontecer naquele momento que eu me referi, se a China se dividisse, pensando no desastre que seria para aquele país, e é um desastre que nós temos que olhar para o nosso próprio país também, que é um país grande, e é um país também que certos intelectuais também já disseram que deveriam ser divididos. Quando falam de democracia, quando um jornalista norte-americano quer criticar a China falando de democracia, pode discutir, ok, mas lembre-se do seguinte,
Qual que é a régua da paz? Qual que é a régua que a gente tem que usar para medir se um povo, se um Estado está disposto a cooperar, está disposto para a paz? Em 2003 nós tivemos o desastre do Iraque, a partir desses pregadores da democracia. Em 2011, que foi um marco também para nós, da revista Ópera, que somos muito jovens, acompanhamos os acontecimentos da Líbia. Na Líbia, totalmente de cooperação, de aproximação do Ocidente, que era o Gaddafi, tinha acabado de discursar na ONU, ele foi morto, linchado, humilhado, sodomizado na frente de câmeras, para o mundo inteiro ver, num espetáculo midiático tenebroso, que representa o inferno em que a Líbia caiu por conta desse discurso de liderança ocidental, de imposição de democracia a outros povos, já que a gente tem até pessoas sendo negociadas como escravos em portos líbios. Então, se a gente quer usar uma régua, a gente deveria usar a régua da história. A gente deveria levar a sério 1949, a Revolução Chinesa, levar a sério como um acontecimento de dimensão histórica para toda a humanidade, não só como uma curiosidade. Se a gente quer falar sobre paz, sobre política no Brasil, a gente tem que usar essa régua e olhar o que aconteceu em 2001. 2001 foi há 2 horas atrás. 2011 foi há 5 minutos. Vejamos o que acontecia ali nos anos 70. Democracias que apoiavam o regime do apartheid. Os anos 70 foram há 2 semanas. 1949 foi há 1 mês atrás. Então a postura, obviamente, nós pregamos, na condição de jornalistas, do ponto de vista estritamente jornalístico, a importância de se buscar e de se produzir informação alternativa e não se enquadrar dentro de um discurso, isso não só como jornalista, mas todo mundo. Ninguém pode aceitar o discurso tecnicista do jornalismo, de que o jornalista está dando uma informação neutra, o jornalista está ali falando a verdade. Esse é o jornalista, ele é um robô. Essa é a BBC. Uma vez um professor, inclusive, se diz revolucionário de uma organização aí, enfim, não vou colocar esse tipo de discurso sectário, mas ele atacou a ópera por conta da questão chinesa. Muitos ataques vieram por nós por traduzirmos textos sobre a China, dizendo que ele prefere a BBC. Só que esse é o problema atualmente na produção de mídia no mundo. Já a Unesco, nos anos 80, falou: a produção de comunicação no mundo é totalmente desigual, é do centro para a periferia. Agora, o problema não é só de desigualdade de representatividade, é desigualdade de dominação política. Porque essa centralização desses meios no mundo ocidental, que aí no caso não estou incluindo o Brasil, mas na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, tem um efeito político de criar um guarda-chuva que nos protege de outras informações e faz um buraquinho assim, onde só entram as narrativas que eles querem. Isso eu falo como jornalista, como pessoa, como cidadão, para não aceitarmos esse tipo de mistificação do jornalismo. A gente foi atacado muito com isso. A gente tem uma política editorial aberta, nossos textos são assinados, os autores que são traduzidos, os tradutores são referidos. Tudo isso a gente reconhece que está disposto a errar. E o problema da arrogância do jornalismo, do tecnicismo, do jornalismo corporativista no Brasil e no mundo é que eles parecem que, apesar de ter aquela postura pseudocrítica, nunca estão dispostos a errar e nunca estão dispostos a sair da camisa de força da política dos Estados Unidos e da política ocidentalista. E essa é uma camisa de força que a gente tem que se livrar também, de uma maneira, enquanto pessoas interessadas na independência do Brasil, enquanto pessoas que estão interessadas no nosso desenvolvimento nacional. E quando o Brasil estiver de pé de novo, quando o Brasil se levantar, certamente nós vamos apertar as mãos com a China para oferecer os nossos frutos civilizacionais para o mundo ao lado dos chineses. Muito obrigado.